mais igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, para a gente estar compartilhando uma porção da palavra do Senhor, algo que Deus colocou no meu coração, e eu queria estar compartilhando isso com você nessa noite. Lucas 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 26. Lucas 5, 17 e 26. Lucas 5, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito, e eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas e diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão a ser um, que é Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, lhe disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e ande? Mas isto é para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o seu leito, em que até então estava deitado, e voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados e davam glórias a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Finalzinho na sua Bíblia pode estar: hoje vimos prodígios, hoje vimos maravilhas, mas hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Pode se assentar, meu irmão. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra nessa noite. Maravilhoso entendemos isso, né? Vemos esse texto e a gente passa pela palavra de Deus sempre querendo trazer e fazer com que essa letra seja viva, conforme é a promessa. E a forma que a gente tem de fazer essa letra ser viva é trazer ela para a nossa vida, e através dela então nós vamos viver e fazer com que a palavra de Deus continue sendo sempre viva. E esse texto é interessante a gente perceber o contexto, né, que está acontecendo em volta. E assim, o foco, eu acho que a palavra desse texto aqui é multidão. Tinha muita gente ali onde Jesus estava. Muita gente, mas muita gente mesmo. A Bíblia não fala o número exato, mas eu imagino multidão. Quando eu penso em multidão, eu lembro de Maracanã. Eu gosto de futebol. Eu lembro de Maracanã lotado, muita gente em volta, aquela coisa toda, você não consegue nem andar direito. E a gente começa a perceber que dentro dessa multidão, várias pessoas estão naquele mesmo lugar, porém cada uma tem um objetivo diferente. O texto vai falar que é uma multidão. Então a multidão era o camponês, era o que tomava conta das ovelhas, era o cara que trabalhava, o carpinteiro, o oleiro, todo mundo. Também diz que tinha ali os escribas, né, os fariseus, representantes da lei. Todo o povo estava indo para aquele lugar. E a gente percebe que todos eles tinham intenções diferentes de estar ali com Jesus. Mas o texto também deixa bem claro para a gente qual era a intenção de Jesus ali, quando a gente lê logo lá no início. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ali ensinando. Qual era o objetivo de Jesus? Ensinar. Hoje Jesus estaria falando o quê? Discipulando, a mesma coisa. Então a intenção de Jesus naquele lugar era uma, mas a multidão, cada um com uma intenção diferente. Cada um que chegava ali tinha uma intenção diferente. Mas o que nos interessa é nos apegar em quem é o centro da coisa, e continua sendo até hoje para nossas vidas, que é Jesus. Ele estava ali, ele queria ensinar, ele queria transmitir algo.
E dentro do texto que a gente vai continuar caminhando e lendo alguns, não fecha a sua Bíblia, tá? Mantenha ela aberta que a gente vai estar passando. A gente começa a perceber que teve umas pessoas que foram naquele lugar, que estavam aparentemente no meio da multidão, mas que conseguiram atrair a Jesus de alguma forma. Eles atraíram, esse seria o tema da palavra, né? Características que atraem a Jesus. Homens que estavam ali, homens que nós lemos aqui durante eles conseguiram fazer algo de diferente no meio daquela multidão toda, que conseguiram atrair a atenção de Jesus para ele. Cada um foi com a sua intenção, ok, Jesus tinha dele de ensinar, mas esses homens eles fizeram algo, algumas coisas diferentes, eles agiram de uma forma diferente, ao ponto de no final a gente poder dizer que prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias foram vistas naquele lugar. E é nessas características, nesses pontos que esses homens conseguiram ali despertar e atrair a atenção de Jesus para a vida deles, que eu queria estar compartilhando contigo nessa noite, meu irmão, para que você também consiga atrair a presença de Jesus para a sua vida. Aonde quer que você esteja, no meio de qualquer multidão, cada um com a sua intenção, cada um querendo uma coisa, cada um buscando uma coisa, você vai conseguir atrair a presença de Jesus para a sua vida. Você vai conseguir, através de algumas características que esses homens vão trazer para nós, chamar a atenção de Jesus para a nossa vida. E quando a gente chama a atenção de Jesus para nossas vidas, é inevitável que coisas extraordinárias venham a acontecer. É inevitável, mas o nosso Deus, Cristo Jesus, esse que nós estávamos louvando, ele não é natural. Ele é sobrenatural, ele é extraordinário. Então quando você consegue atrair a presença dele para a tua vida, o extraordinário vem junto para a tua vida. Então você passa a viver uma vida extraordinária, que é a vida que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Jesus tem vida extraordinária para você. Coisa que vai muito mais além do que o que a multidão toda pode estar querendo. Coisa que vai muito mais além do que você pensa que é bom para a sua vida. Jesus tem a coisa melhor para a tua vida. Um extraordinário, uma maravilha, um prodígio, um milagre, que seja, mas é uma coisa que vai além das nossas expectativas. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês está lá no versículo 18, que vai dizer: alguns homens, e esses são os homens que conseguiram essa façanha de atrair a presença de Jesus, vieram carregando um paralítico numa maca, tentando levá-lo para dentro, para a casa onde estava Jesus. A primeira coisa que eu começo a perceber na vida desses homens, amados, é que ao mesmo tempo que Jesus estava ali para ensinar, o texto também vai dizer que o Espírito do Senhor estava ali com cura. Então eu imagino que a multidão, muita gente estava ali no objetivo de cura. E esses homens com certeza deviam ter ali algumas coisas para pedir ao Jesus. Né? Você tem alguma coisa para pedir para Jesus hoje? Alguém tem ou sou só eu que tenho coisas para colocar diante do Senhor? A gente sempre tem, né, coisas para colocar diante do Senhor. Coisas de agradecimento, coisas de louvor, mas também temos os nossos motivos, nossas causas. É o trabalho, é a faculdade, é a saúde, é o crescimento que você quer ter em oração espiritual, é uma busca sua. Sempre temos coisas. Mas esses homens, eles conseguem entrar no meio dessa multidão já com um sentimento diferente. E a palavra que vai ser o primeiro tópico, então, a primeira característica é alteridade. Alteridade, vai dizer o nosso missionário, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, mas de uma forma a criar uma relação. Ou seja, se eu não me coloco no lugar do Rafael, eu tomo as dores do Rafael para mim, eu tomo as alegrias do Rafael para mim, eu trago a tristeza dele, se for, ou se ele estiver precisando de alegria, eu trago e tomo aquilo e vivo para mim. Né? A filosofia vai dizer que a alteridade é o princípio básico que o ser humano tem para entender ele mesmo. Então, sem essa alteridade, o homem não seria capaz, o homem, gênero humano, né, o ser humano, não seria capaz de se conhecer. Se eu permanecer isolado e não tiver um sentimento com a pessoa que está comigo, eu não consigo nem me compreender. A filosofia vai trazer isso. A palavra de Deus vai fazer um paralelo ainda muito mais profundo mais à frente que a gente vai ver. Mas a primeira coisa que esses homens fizeram para conseguir atrair a presença de Jesus naquele lugar, para mim já foi essa questão da alteridade. Eles estão num lugar em que está ali um mestre ensinando, então eles podiam estar muito bem querendo o quê? Aprender. O mestre está aqui ensinando. A fama de Jesus já estava correndo solta lá em toda a circunvizinhança. Né? A rádio corria bem, lá não tinha internet não, mas a coisa voava aquela maravilha lá. Né? Acho que mais rápido que o WhatsApp.
Era aquele povo falando, né, o que Jesus fazia, aquela multidão lá. Então esses homens podiam estar indo para lá para quê? Para querer fazer o que todo mundo estava fazendo. Ó, vou lá buscar ensino. O mestre está lá ensinando, eu vou perder a oportunidade, não sei, daqui a pouco ele sai daqui, vai para outro lugar, para outra aldeia, para outra cidade, eu perco a oportunidade de estar com Jesus. Talvez eles tivessem também as suas próprias causas também de cura, já que o texto fala que o espírito de cura estava lá. Opa, é a minha vez, eu vou lá, vou buscar minha cura. Mas não, esses homens eles começam a chegar e entram com um paralítico no meio da multidão. Então o sentimento de autoridade, a alteridade já estava presente na vida desses homens. Eles estavam com uma oportunidade de ter algo para eles, mas preferiram, e eu imagino que isso não aconteceu assim, eles, vamos pegar aquele paralítico que a gente achou e levar lá. Eu imagino que esses homens deviam se conhecer, tá? Não está no texto isso, é o livro de Lucas segundo Wellington, e falaram, pô, lembra do nosso amigo paralítico? Jesus está aqui, e está se espalhando a forma que ele cura. Então vamos lá, vamos pegar o nosso amigo, vamos dar um jeito de levar ele até Jesus, e a gente resolve o problema do nosso amigo, desse nosso conhecido, desse nosso semelhante. Alteridade, irmão. Talvez o meu problema existe, seja real, mas será que as pessoas que estão à minha volta não consigo ajudá-la para que ela supere os problemas dela que podem ser muito maiores? Será que nós estaremos dispostos a abrir mão, talvez, do nosso pedido para colocar em prática o pedido de um terceiro, de uma outra pessoa? Esse sentimento de alteridade, rapaz, ele acaba tomando conta da nossa vida e afugentando principalmente o que é aquilo que o Espírito luta, que é a carne. Toda vez que você não consegue tira o teu próximo ao ponto de se envolver com ele, você começa a viver somente para si. Então muitas vezes você vai para o culto para buscar para você vem querendo escutar uma música de louvor que agrade a você vem querendo buscar uma palavra que agrade a sua necessidade, que atenda a sua necessidade, e você está achando que você está vivendo uma espiritualidade maravilhosa, amados. Isso é engano, você está vivendo na carne, porque tudo que você está buscando está com um fim próprio de você. O sentimento de autoridade não permite isso. Não que nós não venhamos para o culto, amados, e buscamos nossas próprias causas e também vamos receber de Deus, isso é óbvio, é claro, mas a partir do momento que você centraliza tudo isso que vira da tua vida e gira só em torno de você está deixando de ser um ser espiritual para viver o ser da carne, está procurando satisfazer somente as suas vontades. Então, a partir do momento que eu não consigo mais me relacionar com ninguém, e eu só vou a um culto, e às vezes isso é muito nítido perceber, quando acaba o culto e você está comentando com alguém, a pessoa fala assim, a palavra hoje não falou bonito. Você já ouviu isso ou sou eu? O louvor hoje não cantou nada, música legal hoje, né? Não rolou. O irmão também que estava na direção do culto também, meu texto para mim não tinha nada a ver, poxa. Amados, o culto não é para você, não é para mim, o culto é para o Senhor. O sentimento de alteridade me faz enxergar o meu próximo de forma muito maior do que a filosofia está falando. Quando você vai no sentimento de alteridade, você não está só preocupado em buscar para si, mas aí você começa a se preocupar na questão do serviço, que é essencial para a vida da igreja. A alteridade, então, faz você entender uma vida de mordomia, uma vida de serviço. Eu vou para a igreja assim, Senhor, fala comigo, Senhor. É bom estar na tua presença, eu quero louvar, eu quero receber, mas olha só, aonde eu vou ser usado por ti, Senhor? Cria expectativa diante do Senhor, com esse sentimento. Senhor, eu vou poder abençoar a vida de alguém? Será que eu vou poder orar para alguém que tem um testemunho de cura? Será que o Senhor vai me usar e eu vou conseguir dar um abraço a alguém vai se sentir renovado por esse abraço, Senhor? Será que no meu ministério eu estou levando essa alteridade a fundo? Será que eu consigo olhar para o meu próximo e entender que, poxa, o culto hoje eu não senti nada, mas meus irmãos estão saindo daqui, estão abençoados. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo falou e atendeu a necessidade de alguém. Eu lembro muito bem na minha vida até hoje de um culto que teve na escola de missões, isso lá no início da caminhada de fé, é bom não falar muito data, porque já tem piadista sobrando aqui. Então, se você levanta a bola, parece que na hora agora está na rede. Então, vamos falar em data, né? Vamos dizer que foi no início ali da caminhada.
que eu estava num culto na escola de missões, e era um culto que todo mundo esperava receber alguma coisa, porque tinha muito mover de Deus, tinha muito agir de Deus, então você ia nessa, você vai falar comigo, já almoçava, tu ia para o culto, jantava, tu ia para o culto, aquela coisa, e a coisa estava rolando, mas o Espírito Santo falando, e revelando em língua para um, e o irmão lá do outro lado traduzindo, e levantava um de lá, trazia uma prova profética de cá, de cá, caiu no Espírito, e um mover, e eu ali, Senhor, cadê a minha vez? Cadê a minha vez? E acabou o culto, Senhor. Acabou? Mas como é que funciona isso, Senhor? Todo mundo aqui recebeu? Fiquei assim para baixo, eu procurei um dos protetores que estava lá. Falei, pô, estou preocupado comigo, assim. Eu vi o mover de Deus agindo aqui hoje, mas eu não consegui sentir nada, não recebi nada de Deus. E ele falou, é porque você não está pensando na tua vida. E você não entende que tem um monte de gente aqui que Deus está querendo falar com necessidades diferentes da sua. Então é para você se alegrar nessa noite, não pelo que você recebeu, mas pelo que Deus fez na vida de cada um dos seus irmãos que estava aqui presente. Isso é autoridade, irmãos. Talvez aquele culto não tocou em você, não falou com você profundamente, você não recebeu aquela confirmação que você tem orado ao Senhor, mas o Espírito Santo agiu e tocou na vida de um monte de irmãos. Então, quando você sai desse culto, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, foi tremendo, porque o Espírito do Senhor continua agindo em vidas, o Espírito do Senhor continua tocando na igreja, o Espírito do Senhor continua falando com pessoas. Hoje não foi a minha vez de ouvir esse Espírito, hoje não foi a minha vez de ter uma experiência, mas glória a Deus que o Espírito Santo continua agindo na igreja. É a autoridade, é o sentimento que você tem com o teu irmão. A glória dele, a alegria dele é a sua alegria. Isso vai tirar a gente dessa mesmice de vir para o culto única e exclusivamente buscando o nosso centro. A centralidade é Jesus. Aleluia. A centralidade é Jesus. Todo mundo que estava indo para aquele lugar ali, estava cada um com o seu motivo, mas estavam todos indo para uma coisa só chamada Jesus Cristo. Era o único objetivo. E é o único objetivo até hoje, amém? A filosofia, como eu falei, fala que o ser humano é capaz, só é capaz de se relacionar através dessa autoridade, né? Mas a Bíblia vai um pouco mais a fundo, lá em Mateus 22, 38, e diz o seguinte: o resumo dos mandamentos é esse. O primeiro é o maior mandamento, e o segundo é semelhante a esse. Qual é? Amarás o próximo como a ti mesmo. É a autoridade levada no nível extraordinário, que só o Senhor sabe. É você amar o teu próximo como a ti mesmo. Alguém gosta de dar uma topada? Então eu não quero que meu irmão dê uma topada. Alguém gosta de passar mal com dor de barriga? Então meu irmão não quero que ele tenha dor de barriga. Agora, alguém gosta de receber bênçãos do Senhor? Sim. Então eu também tenho que me alegrar quando meu irmão recebe bênçãos do Senhor. Amém. A igreja caminha dessa forma. Um princípio de autoridade que vai muito mais além. O conceito da filosofia eu acho interessantíssimo e muito válido, mas eu prefiro ficar com esse aqui: amarás ao próximo como a ti mesmo, para a gente conseguir viver coisas extraordinárias do Senhor. Amém? Eu já vi que colocou ali a autoridade, então coloca também o segundo ponto tópico para mim, minha irmã. Lá no versículo 19, na parte A do mesmo capítulo, tá? Que nós lemos aqui do livro de Lucas, capítulo 5, vai dizer o seguinte: mas não conseguiram por causa da multidão. Os homens movidos por essa autoridade, eu estou falando autoridade toda hora, não é outra coisa, nossa, só a autoridade, tomaram uma decisão. E esse é o segundo ponto que a gente vai falar nessa noite. Decidiram, olha só, esse nosso amigo está precisando muito mais que a gente, vamos levar ele lá para Jesus. A gente já sabe que a fama de Jesus é tocar, dar uma ordem, dar um comando e a pessoa ficar curada, então a gente vai resolver hoje esse problema. Decidiram, vamos. Aí fechou nas quatro. Tá, arrumaram um jeito, não sei como, a Bíblia não explica, né? Pegaram meio, né? Amarraram corda, botaram madeira, fizeram alguma coisa e levaram o homem para lá. Só que quando chega lá, o que acontece? Se depararam com uma multidão. Só que eles estavam decididos. Amém? Alguma vez na sua vida você já tomou decisão? Claro, a decisão a gente vai tomar até quando tiver vida para tomar decisão. Nós tomamos uma decisão uma vez de aceitar a Cristo Jesus como Senhor, amém?
E da mesma forma que apareceram obstáculos para esses homens que estavam bem decididos, com um sentimento maravilhoso de autoridade, apareceram obstáculos. E era um obstáculo considerável, multidão. Você já tentou andar no meio da multidão sozinho? É ruim. Você já tentou andar na multidão carregando alguém numa maca? Meu Deus, não dá nem para imaginar. O que esses homens se propuseram a fazer? E a gente começa a pensar no que é o poder da nossa decisão. Decidir é mais do que saber o que tem que ser feito. Eu estou um pouquinho acima do peso. Um pouquinho. Mas a pouco. Eu sei que eu tenho que fazer uma dieta para emagrecer. Sabe por que eu não estou emagrecendo? Porque eu não decidi. Eu sei, mas eu não decidi. Percebe a diferença? Saber que o Senhor está aqui, estar decidido a ir até o Senhor é diferente. E a gente começa a perceber isso na vida desses homens. Chegou lá com um amigo, eu estou chamando de amigo, a Bíblia não fala, mas eu entendo que é amigo, tá, gente? Ninguém faria isso, né? Se não fosse movido por muito amor, muito carinho. E multidão, como é que a gente faz agora? Alguém olhou para o teto. E se a gente puxar aquela telha para cá, puxar aquela telha para lá, assim vai dar uma abertura, né? Os engenheiros ali já calcularam o tamanho bonitinho do buraco. Vamos subir o teto. A gente sobe, dá um jeito, desce Jesus na frente do homem. Versículo 19 na parte B. Então subiram ao topo da casa e removeram parte do telhado. Decididos. Surgiu um obstáculo. O que eles fizeram? Olha a ideia deles, gente. Vamos subir no telhado. Com o quê? Com um paralítico. Mas para fazer o quê? A gente vai abrir o teto e vai dar um jeito de descer esse paralítico até a frente de Jesus. Pensa no que esses homens tiveram que fazer. Pensa junto comigo no que a multidão que estava lá falou. Cara, vocês estão malucos? Que história é essa de subir em telhado com um paralítico? Vocês viajaram, né? Vocês são loucos. Como é que você vai subir, cara? A multidão aqui, você com paralítico, é difícil subir sozinho. Aqui, cadê escada? Cadê corda? Cadê madeira? Você sabe se o telhado lá em cima abre? Se você for abrir o telhado e cair, você cai em cima de Jesus. Olha a vergonha que você vai passar. Você começa a perceber que quando você está decidido, vai chegar um momento que vão dizer para você: isso aí é loucura ou isso aí é ousadia? Loucura não tem fundamento, amados, mas quando você tem decisão, está decidido, isso tipo de coisa você faz com ousadia. Loucura não tem fundamento. E isso é para a nossa vida hoje. Você, eu que aceitamos a Jesus, quantos obstáculos nós não estamos achando? E será que a gente está, não? Realmente essa multidão aqui está difícil. Está intransponível esse negócio. Esse está aqui no meu trabalho, aqui na minha família, olha, não dá não, é melhor, vamos retroceder aqui, ver, ou será que você está tendo um passo de ousadia e falar, não, eu vou dar um jeito, mas eu não vou mudar minha decisão, que eu tive uma vez com Jesus. São coisas que vão fazer um diferencial tremendo, é o poder de decisão. Esses homens estavam decididos, amado. Ninguém faria o que eles fizeram. Subir no teto, com um paralítico, uma pessoa que não se mexe, numa maca. Talvez você, quando eu falo isso, está pensando na maca da ambulância que a gente vê. Não é aquela maca não, tá, meu irmão? Naquele tempo não tinha essa maquinha do SAMU não, aquela maca que você vê lá no jogo do futebol, o cara sai ganhando na noite. Esses homens deram um jeito. Assim como nós temos que dar um jeito sempre na nossa vida para não mudarmos a nossa decisão por Cristo. Assim como eu e você temos já um dia decidido que nós estamos rumando para um alvo, rumo a essa soberana vocação, como diz Paulo, não tem motivo que vai me fazer mudar essa decisão. Não pode ter motivo, amado, para você mudar a sua decisão. Você pode mudar de estratégia, você pode fazer aquela parada técnica, estratégica, pensar em alguma coisa e avançar uma outra decisão. Porque você se decidiu. E você se decidiu, assim como eu, alguma vez na tua vida, pelo melhor. Você se decidiu por viver o extraordinário. Você não se decidiu para viver conforme a multidão. Todo mundo ali esperando o seu lugarzinho na fila. Jesus não ia conseguir atender todo mundo. Ele ia embora, ia ficar a gente de fora. Mas você está mais de decisão, falou, não, vou dar um jeito. Eu não vou perder essa bênção de jeito nenhum.
Vamos dar um jeito aqui, os homens subiram no telhado. Qual é o telhado que você tem que subir para continuar focado na sua decisão? Qual é aquele que você tem que remover para continuar mantendo a sua decisão? De não mudar o foco, continue com esse prêmio que está na nossa frente, que a gente já tomou essa decisão, esse foco maravilhoso, para viver extraordinário, gente. Não é para viver coisa mediana, não, é para viver o extraordinário de Deus. Para viver aquilo que olhos não viram. Pode parecer, a multidão vai dizer para você, ó, vocês estão fazendo loucura, não tem como vocês fazer isso não. O que você quer para a tua vida pessoal, não tem como você conseguir não. O que você quer para a sua vida profissional, o que você quer para a tua vida no ministério da igreja, isso aí não tem como você conseguir não. Muda o teu plano aí, dá uma voltinha, meu irmão. Eu estou decidido em Cristo Jesus que eu vou alcançar esse objetivo. Eu não arredo o pé. Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar ousadia. E movido dessa ousadia eu vou avançar decidido ao meu prêmio. E aí a gente vai ver o extraordinário de Deus. Glória a Deus. A multidão, de repente, só ficou sabendo que teve cura lá hoje? Pessoal, alguém recebeu? Não. Quem recebeu? Os decididos, que ousaram, arredaram o pé e foram até o fim. Muita gente, de repente, só falou, pô, Jesus curou, rapaz. O pessoal desceu lá no teto e o rapaz, todo mundo presenciou isso, mas alguns viveram, e viveram porque mantiveram as suas decisões firmes. O Senhor vai dar estratégia, amados, para mim. Vai dar estratégia para você. Talvez você está vendo um obstáculo aí, você olha, isso aqui é porque tu não sabe o tamanho do meu obstáculo. É uma coisa gigante, eu não sei mesmo, mas eu conheço um Senhor que é muito maior que o teu obstáculo. Então mantenha o foco nele, mantenha a tua decisão por ele e segue firme. Pegue o seu estratégia, irmão. Nós estávamos falando hoje na escola de manhã um pouco sobre isso. Deus está constantemente procurando se revelar a nós. Então procura Ele na decisão que você tomou. Fala assim, eu tomei as decisões aqui, mas parece que a coisa ficou pior. Afunilou, o obstáculo cresceu. E aí como é que eu vou ser seu? Eu vou te dar estratégia, vou te dar ousadia. Só não muda a tua decisão. Tomou a decisão por Cristo? O ministério é esse. Eu vou fazer isso, Senhor, diante de Ti. Eu quero isso, Senhor. Confirmou isso em oração com o Senhor. Mantenha essa decisão, amados. Mantenha essa decisão. Amém? Amém. Todo mundo aqui decidido. Ontem a gente falou muito sobre isso no start, né? O start, como é o início, está no momento de decisão. Tipo assim, ó, o barco está saindo. Vai. Opa, estou indo já. Vamos embora. É um momento de decisão. Que o Senhor te oriente nas suas decisões, amados, que você se mantenha firme nessa decisão. Para a gente já começar a caminhar para o final, a terceira característica que atraiu a presença de Jesus na vida desses homens foi a fé. Lê comigo o versículo 20. Ao ver a fé que eles tinham, eles quem? Paralítico? Está lendo comigo aí, gente? Está todo mundo aí comigo aí? Vem? Versículo 20, ao ver as fé que eles tinham, eles eram quem esses aí? Não era paralítico, não? Eram os homens? Não. Jesus disse ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Ué, deu erro em alguma coisa aí, não era para curar? Deu ruim em alguma coisa aí, calma aí. Vamos ler de novo isso aí. Vendo a fé que eles tinham, os homens, Jesus disse ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. Mas não é para curar, gente? Como é que é esse negócio de pecado agora? Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Aleluia! Jesus vê o paralítico, vê a fé dos homens. Rapaz, que fé, vou fazer alguma coisa. Seus pecados são perdoados. Imagina os outros se olhando assim, mas não era para curar? Nosso esforço aqui não era para curar? E o Senhor falou, seus pecados estão perdoados. Tem alguma coisa aí que não está batendo. É a nossa ótica, amados. A nossa ótica é um pouco diferente da ótica do Senhor. O plano de Jesus e o que interessa para Cristo é salvação. Ser curado, milagre, é consequência da graça e da mão de Deus. Aleluia. Você já orou por alguém e alguém ficou curado? Amém.
Também, eu já tive essa experiência. Você já orou para alguém não foi curado? Também já tive essa experiência. Isso pode variar. Você já orou alguém para essa pessoa encontrar a salvação em Cristo Jesus? Isso não se perde. Pode se perder depois por consequência da pessoa. Mas isso é o que verdadeiramente importa. Por isso que quando Jesus vê aquela oportunidade e entende a fé daqueles homens, a palavra que vem de imediato, é lógico que a gente sabe o spoiler, né? A gente deu o versículo todo, nem sabe o spoiler mais à frente. Mas o que vem de imediato é Jesus falar e deixar bem claro ali o que é o motivo do ministério dele: salvação. Para salvação você precisa de então? Fé. Viu a fé dos homens e propôs salvação àquele paralítico. O paralítico pediu salvação? Que tremendo isso. Você já orou por alguém hoje? Você já está intercedendo pela vida de alguém? Tem foco de oração na sua vida, meu irmão? Será que Deus não pode levar a salvação a uma casa através da tua vida? Olha isso. Esse texto é muito interessante, que você vê Jesus começando a botar as coisas no lugar. Tem fé sim sendo investida, tem desafio, tem um sentimento de autoridade sim, tem a questão da decisão dos homens, mas Jesus chama eles: tudo aqui está muito bom, vocês estão no caminho certo, mas o que me interessa é salvação. Então os teus pecados estão perdoados. O que nos separa de Deus? Pode falar, irmão. Quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, o que separa de Deus agora? Nada. Aleluia. Você está entendendo, né? Você está entendendo qual é o foco de Jesus para mim e para a sua vida? O milagre, a bênção, receber, ver coisas maravilhosas, nós sempre vamos buscar. Mas o que nos interessa é ter uma vida de salvação diante desse Senhor. Porque isso tira a separação. E agora a gente começa a viver com o nosso plano, como a Lívia bem cantou, é se encostar na eternidade. Eu estou vivendo a vida aqui que eu sei que tem um limite, né? A gente está discutindo isso na escola dominical, né? Quando que vai chegar o fim, quando que é o fim, como é que vai ser? A gente sabe que tem um limite. Mas a gente se encosta na eternidade e vive uma vida aqui, certo da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por isso o foco não pode ser outro. E é isso que a igreja de Cristo tem que pregar. Não é que Jesus somente faz milagres, como a maioria da multidão estava querendo ali. É que Jesus Cristo salva. Ele tira os pecados do mundo. Ele nos coloca novamente na condição de sermos filhos de Deus. Aonde havia trevas na vida daquele paralítico, agora há luz. Um homem que estava caminhando para as trevas, agora encontra a luz, amados. Através da fé. Instrumento poderoso que nós temos é isso, é fé. Que é para conseguir avançar nisso, amados. Eu imagino que talvez o primeiro sentimento dos homens que eu brinquei aqui tenha sido de frustração. Pô. Mas não era para curar? Como é que é esse negócio de salvar? Por que isso, Senhor? Esse negócio de salvar apareceu de repente assim. Acontece, Jesus faz as coisas na ótica dele. Nós somos o quê? Cristãos. Qual a ótica que nós seguimos? A de Cristo. O foco de Jesus era alcançar vidas para a salvação. Qual é o nosso foco? Alcançar vidas para a salvação. Às vezes eu fico vendo pessoas se movendo de igreja em igreja, procurando milagre, procurando bênção. Eu procuro Deus da salvação. Porque é esse que vai quebrar o que está te separando de Deus. E quando essa separação acabar, você se aproxima de Deus. E não tem ninguém nesse mundo que queira melhor para a sua vida do que o Pai que te criou. Não tem. Então o que nos interessa é estar próximos do Pai. Através de Jesus, com a nossa fé, nós aceitamos o que Ele conquistou na cruz pela graça. Se nós recebemos milagres, se Deus acrescenta a nossa vida, e tem acrescentado, e tem levado cura, e tem feito transformação. Hoje de manhã nós estamos discutindo sobre o movimento lá da Universidade Americana, que movimento tremendo. Amados, tudo isso é muito maravilhoso, mas o foco continua sendo o ser humano voltar para o Pai. Jesus continua anunciando a salvação. Não é milagre somente, não é cura, e Deus vai fazer, vai operar, amém, mas é a salvação. O foco de Cristo Jesus continua sendo até hoje salvação. Aleluia. Que é para você não cair em cilada, meu irmão. Eu escuto algumas, eu acho que você já ouviu também,
Uma frase que é tão incompreensível para mim, mas eu me decepcionei com Deus. Eu fico pensando, como? Você se decepcionou com Deus, é mesmo? Você provavelmente estava buscando somente a cura e não a encontrou. Pode acontecer. Jesus pode curar? Pode. Deus tem poder para curar qualquer doença, qualquer problema? Pode, mas se ele não quiser, aí você fica frustrado com ele. É uma busca num Deus certo com um objetivo errado. E isso muda completamente a história. Aleluia. Versículo 24, de qualquer forma, 24 e 25, a gente vai ver justamente o que eu brinquei, que era um spoiler, né? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem, isso é Jesus falando para uma galera que estava lá, que eram os escribas e os doutores da lei, né? Que estavam ali dizendo, mas que história é essa? É blasfêmia, quem é que pode curar se não é Deus? E aí Jesus traz essa resposta no versículo 24 e 25. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa o quê? Louvando a Deus. Está entendendo a ordem das coisas? Salvação é a prioridade. O milagre daquele momento e o milagre que acontece na minha vida é algo que acontece simplesmente para direcionar o foco da salvação. Houve um questionamento de mas ele pode perdoar? E Jesus simplesmente diz, eu tenho toda a autoridade, não só para perdoar, como para curar. Levanta-te e anda, e aquilo quando acontece, é indiscutível o extraordinário de Deus. A cura aconteceu naquele momento para calar a intenção maligna daqueles homens que estavam ali questionando ao Senhor. E o Senhor deixa bem claro que a autoridade está nas mãos dele. O milagre ele não tem um fim neles mesmos. Então não adianta você buscar Jesus por um milagre. Você busca Jesus por o que Jesus é. Pela salvação que ele pode te proporcionar. Pela condição que ele vai te colocar mais uma vez através da graça de ser chamado de filho. Se nesse processo de vida, na nossa caminhada, Deus for acrescentando bênçãos e vai acrescentando, porque Ele é um Deus de amor, glória a Deus por isso. Vem cura, vem milagre, vem bênçãos emitidas, ali você recebendo, você frutificando, crescendo, dando testemunho, levando a palavra à frente. Mas o que está garantindo na tua vida? Que você encontrou esse Jesus e que agora você está salvo. Eu não fico pulando de igreja em igreja para procurar bênção. Eu procuro um lugar onde esteja a presença de Deus vivo, um lugar cheio do Espírito Santo, um lugar onde Jesus Cristo vai se manifestar para estar ali com Ele. E quando eu estou com Ele, meus pecados são perdoados. Quando meu pecado está perdoado, não tem mais separação entre eu e o meu Pai. Agora eu sou filho. Então o melhor para a minha vida, amados, é automático. A palavra do Senhor é bem clara: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar estar com Ele. Veja o milagre como pequenos fragmentos, assim, para a gente ter uma ideia do que vai ser na glória. Não vai ter doença, não vai ter cura, não vai ter tristeza, não vai ter choro, vai ser um lugar de plenitude. Então eu vejo isso finalizando para a gente. Olha só, isso aqui são pequenos fragmentos da plenitude que um dia você vai viver comigo. Caminha comigo, filho. Vive comigo. Tenha um sentimento com seus irmãos, tome essa decisão, caminhe por fé, que tem um lugar reservado na eternidade para você. Amém. Deus não só enviou o seu Filho para a salvação, mas também para o amor, irmãos. E por isso que nós recebemos tantas dessas bênçãos, dessas coisas maravilhosas que às vezes a gente, você nem merecia. Você já colocou alguma coisa diante de Deus e Deus fez muito melhor para você? Amém, né? É bom a gente estar aqui, a gente vê as cabeças fazendo assim, e a gente vê como Deus tem sido um antídoto tremendo e fiel nas nossas vidas, né? Às vezes você pede uma coisa, isso aí, rapaz, isso aí é pouco. Está caminhando comigo? Quer ter intimidade comigo? Então você vai viver o extraordinário. Mas para isso a gente tem que tomar decisões. Para isso a gente tem que ter uma caminhada de fé. Para isso a gente tem que se preocupar com nossos irmãos, com a nossa igreja, dentro dessa visão de que o próximo é como eu.
O mesmo Senhor que morreu para mim, morreu para o Adson, para o Rafa Liga, o Virgílio, meu amigo lá da empresa lá, o Filhão. É o mesmo. Para a gente caminhar para o final mais uma vez, é a segunda vez que eu estou caminhando para o final, mas é o final mesmo. Versículo 26, amados, lê comigo aí. Posso pedir que você lê junto comigo o versículo 26? Eu vou até ler essa tradução aqui, que ela é melhor. Todos ficaram muito admirados e davam glórias a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Você está entendendo o que é você caminhar com o Senhor? Ver coisas extraordinárias. É você enxergar além do que a multidão que está à tua volta, que está à sua volta, perdão, está enxergando, meu filho. Está todo mundo ali esperando um lugarzinho na fila, querendo o seu milagre, você está enxergando lá na frente. Você está tomando decisões que vão te levar a viver o extraordinário. Você está crescendo em fé e unir, irmãos, eu imagino qual o crescimento de fé que deve ter dado na vida desses 4 homens. Quando a gente chegou aqui pedindo uma cura, e Deus trouxe a salvação. Olha que igreja na nossa vida, olha que bênção que o nosso irmão está recebendo. A gente vai buscar uma coisa que é tão pequena e o Senhor te proporciona a salvação. Essa salvação está nas nossas mãos, a ser anunciada para todo mundo. Eu e você somos como esses 4 homens. A gente destacou, né? Eu destaquei esses 3 pontos, perdão, alteridade, decisão e fé, mas isso não é uma receita de bolo. Com certeza outras coisas vão fazer com que Jesus se atraia. Eu imagino Jesus ali vendo essa cena. O que esses caras estão fazendo, descendo esse homem do teto até aqui? É muita fé. Tenho que fazer algo extraordinário na vida deles. Não tem como não fazer. É muita fé. Olha o que eles estão vencendo. O que você está fazendo para viver o extraordinário de Deus? Andando com a multidão, pensando com a multidão, ou como a gente diz, né, pensando fora dessa caixinha, se escorando nessa eternidade e buscando viver uma vida por fé que lhe proporcione coisas extraordinárias.